Olá, bem-vinda de volta, minha companheira de jornada, meu companheiro de jornada rumo ao propósito. Nós finalmente estamos chegando no penúltimo bloco e agora as coisas vão ficar mais e mais inspirativas. E hoje nós vamos falar, aliás, deixa eu introduzir primeiro o bloco. Esse bloco eu chamei de relógio suíço. Por quê? Porque tem a ver com harmonia, com concatenação, com funcionamento, com resultado. E nesse bloco nós estamos tratando de implementar processos. E finalmente, nesta aula de hoje, a nossa primeira aula do bloco, eu estou falando sobre desenhando o seu projeto existencial. Projeto existencial é sinônimo de propósito. E descobrindo o seu propósito, que é a sua maior motivação para a vida, você vai encontrar o caminho de realização existencial. E nós falamos aqui que achar propósito é estar motivado, inspirado, é acordar de manhã com vontade de viver, de levar a vida adiante. E eu gostaria de fazer uma observação especial logo na entrada dessa aula. Nunca pense que a realização maior ou alegria maior deve ser guardada para o final, quando objetivamente o seu propósito começar a estar palpável, materializado. Desfrute também das etapas. A etapa de ter visão, de sonhar acordado, a empolgação de implementar, a empolgação do viver o dia a dia do seu propósito. Desfruta do caminho do propósito, desfruta do processo do propósito. Não deixa a cereja do bolo lá para o final. Percebe? Então, é interessante, muita gente vive apenas da celebração de momentos muito curtos de vitória. Aí a vida fica muito ruim, porque todos os processos a pessoa vai vivendo debaixo de estresse, de reclamação, de pressão. Mas não faz isso não. Desfruta de cada etapa. Desfruta de estar vivo. Desfruta do sonho do seu grande projeto. Desfruta em antecipar com uma visão detalhada o momento do seu implementar do projeto. E viva cada etapa, viva cada momento. Desfrute de cada momento, alegre-se em cada momento. E interessante, normalmente, eu escrevi aqui, geralmente as pessoas não têm consciência de propósito. E eu posso admitir que já encontrei várias pessoas que estão fazendo o que gostam, estão felizes, mas a grande maioria das pessoas não tem consciência alguma do propósito, não tem percepção alguma do seu sonho. E muitos dos que o implementam, o conquistam, o fazem intuitivamente, sem nenhuma consciência, sem nenhuma percepção do que realmente estão fazendo. Então, não seja assim. Eu torço para que você possa entender e ter consciência clara que está de propósito, no propósito. E finalmente, introduzindo aqui, aprofundando um pouco mais esse tema extraordinário de hoje, deixa eu te perguntar, o que você faria a vida inteira de graça, alegre, feliz, satisfeito e realizado? E só vamos supor que você não tenha necessidade financeira, que dinheiro não fosse problema, que não tivesse contas a pagar. O que você faria de graça a vida inteira, com toda motivação e empolgação? Sabe, a resposta a essa pergunta vai muito na direção do propósito. Eu posso te falar que com total alegria eu daria aulas de graça, eu investiria em pessoas de graça, eu compartilharia ferramentas de graça, eu inspiraria, eu treinaria pessoas de graça, porque isso está dentro de mim. Isso me empolga, me alimenta, me inspira, me fortalece, me faz acordar
cheio de sonhos e de ideais. E eu quero jogar então a pergunta para você: o que você faria de graça para o resto da vida, sem pensar duas vezes? Isso aponta para o seu propósito existencial. E é interessante, caminhando aqui na nossa aula, eu quero te dizer que ter consciência do propósito o levará a ter muito mais motivação, alegria e senso de objetivo. Quando você é consciente, entendi por que eu nasci, entendi por que eu existo, entendi onde é que eu vou pôr minha vida, isso é claro, premeditado, consciente. É um investimento que é fruto de uma escolha. Quando você tem essa clareza, você vai ter muito mais motivação, você vai ter muito mais alegria, porque todo o seu processo e todo o desdobramento, etapa por etapa, da implementação do propósito, vai fazer sentido, vai estar concatenado com todo o seu plano de vida. E isso vai te dar também senso de foco, de objetivo. Você, como consequência disso, vai ser muito mais seletivo. Vai haver coisas que você não vai abraçar e não vai aceitar mais. Por quê? Porque agora você tem uma percepção clara e por conta dessa objetividade você vai poder dizer sim com mais convicção e clareza e dizer não para outras tantas também com convicção e com clareza. E eu quero chamar um vídeo, ele é um pouquinho longo, mas é um vídeo extraordinário que me inspirou muito. É a história muito comovente e inspirativa de alguém que saiu lá de baixo e deu a volta por cima. Eu gostaria que você visse o vídeo agora com toda a atenção. Quero convidar vocês para imaginar uma história comigo. Uma história de um menino que nasce há algum tempo atrás, na periferia do Rio de Janeiro. Numa rua sem calçamento, em que o esgoto corre a céu aberto. Numa rua em que a criminalidade atinge os níveis mais altos do Rio de Janeiro. Numa região do Rio de Janeiro chamada Baixada Fluminense, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Esse menino cresce privado de muitas das coisas que as pessoas de mais posse têm acesso. Esse menino cresce estudando em escola pública, esse menino cresce vendo a dificuldade dos pais ao final de cada mês para pagar as contas, vivendo de postergação de dívidas para conseguir sobreviver, encontrando um meio. Como, diga-se de passagem, muitos e muitos brasileiros e muitas brasileiras. E esse menino, algum tempo depois, algumas décadas depois, se forma em Harvard, é um executivo de sucesso, é um empresário de sucesso, dono, sócio ou investidor de 13 empresas. Eu gostaria que vocês imaginassem comigo o seguinte: qual é a probabilidade de que essa história seja verdadeira? Muito bem. Quem acha que isso acontece a toda hora? Levanta a mão para mim, por favor, na plateia. Ninguém acha que isso acontece toda hora. Quem acha que isso acontece com alguma frequência, levanta a mão para mim na plateia, por favor. Quem acha que isso acontece raramente, levanta a mão para mim, por favor. E quem acha que isso é praticamente impossível, levanta a mão para mim, por favor. Pois é. Eu estou aqui para falar para vocês sobre o que move a mudança. A história do menino que eu contei para vocês é a minha própria história. Eu nasci na periferia do Rio de Janeiro em maio de 1972. Vivi a maior parte da minha vida em condições bastante difíceis. Estudei a minha vida toda em escola pública e, num dado momento da minha vida, eu entendi que era hora de fazer uma virada. E é essa história que eu quero contar para vocês como aconteceu. O que move a mudança, em primeiro lugar, é que eu queria muito.
Eu me lembro quando eu era pequeno, quando estava na época de entrar na faculdade, meu pai sempre me dizia o seguinte: Alan, a única maneira de você melhorar de vida é estudando. Estude muito, que tudo vai dar certo. E eu, saindo de escola pública, via meus amigos indo fazer cursinho na capital. Eles também queriam passar no vestibular, mas eu tenho certeza que nenhum deles queria mais que eu. Porque enquanto eu fiquei estudando na escola pública em Jacarezinho, uma pequena cidade do interior do estado do Paraná, onde eu morava, eles mandavam para mim as apostilas do cursinho que eles tinham acabado de estudar. E esse era o meu insumo para conseguir estudar e para conseguir chegar onde eu queria, que era passar no vestibular. Eu só tinha uma única oportunidade, eu podia fazer um único vestibular em uma única escola pública. Isso quer dizer que eu tinha vontade. Eu tinha um plano. Eu sabia que para vencer na vida eu tinha que seguir única e exclusivamente aquilo que meu pai tinha dito. Eu sabia que bastava eu estudar muito e trabalhar muito. E eu fiz todas as escolhas na minha vida na direção de fazer com que isso acontecesse, de chegar onde eu queria chegar, que era encontrar o caminho para sair daquela situação em que eu me encontrava. E é por isso que eu repito tanto e com tanta frequência. Nascer com dificuldade, seja ela qual for, não é destino. É circunstância. E é possível encontrar caminhos para sair, desde que você tenha um plano. E eu tinha disposição ilimitada, em outras palavras, eu tinha atitude. Não adianta nada você ter vontade, não adianta nada você ter um plano, se você não fizer com que isso aconteça. Se você não ousar sair da sua zona de conforto para que você possa chegar até onde você quer. E aquele menino pobre que nasceu na periferia do Rio de Janeiro e estudou a vida inteira em escola pública, quando chegou aos 40 anos de idade, efetivamente venceu na vida. Eu tinha um belo emprego, eu era diretor superintendente do Sebrae aos 40 anos, eu tinha um belo salário, eu tinha um carro com um motorista, eu tinha secretária, eu tinha 250 pessoas que trabalhavam comigo, e eu não tinha nenhuma das minhas necessidades que não estivesse sendo atendida. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei em um momento da minha vida, por volta dessa época, em que eu me sentia como esse bichinho que está na tela aí atrás. Vocês já devem ter ouvido falar na história do sapo, que é jogado numa panela de água quente, a água vai esquentando, e ele se sente confortável até que a água se torna quente demais para que ele permaneça ali dentro. Nesse momento, eu decidi que era a hora de deixar o emprego em que eu estava trabalhando, porque eu sentia uma inquietude muito grande, eu não sabia de onde vinha essa inquietude, eu só sentia que eu precisava transformar alguma coisa na minha vida. E eu aceitei uma oferta para ser diretor-presidente de uma empresa do setor financeiro. Como vocês sabem, empresas do setor financeiro pagam salários absolutamente enormes. E 40 dias depois que eu aceitei a oferta para ser diretor-presidente dessa empresa, eu peço demissão. E viro o brasileiro que abriu mão do emprego de R$900 mil para empreender. Depois de ter saído daquela situação ruim, eu consigo chegar no emprego dos meus sonhos, eu consigo ter um belo salário, eu consigo chegar no objetivo que eu tinha, que era, afinal de contas, vencer na vida. E eu resolvo pedir demissão de um emprego que me paga quase R$1 milhão por ano. E nesse momento, eu era nada mais do que um jovem de 40 anos, pela primeira vez desempregado na minha vida. E aí eu me perguntava, o que será que aconteceu? Por que será que eu cheguei a essa situação pedindo demissão do emprego que qualquer pessoa pediu a Deus? Eu, quando contei o começo da história, de que hoje eu tenho sociedade em 3 empresas, de que hoje eu sou palestrante, hoje eu fui executivo por muito tempo, não sou mais. Frequentemente as pessoas dizem que, puxa, que decisão corajosa. Isso aconteceu 4 anos atrás, pedir demissão desse emprego. Lá em Jacarezinho, na cidade em que eu morei na minha adolescência, a gente tinha um ditado que dizia que as pessoas só veem as pingas que eu tomo e não veem os tombos que eu levo. Quando eu conto essa história hoje, já no seu capítulo presente, as pessoas não sabem o que aconteceu depois daquela decisão de pedir demissão do emprego de R$1 milhão e de virar empreendedor novamente, do absoluto zero. Eu passei os 6 meses mais terríveis da minha vida naquele momento.
Porque eu pedi demissão mais ou menos em julho de 2013. E naquele momento, meu pai, coitado, com 84 anos, quase infartou. Porque ele não conseguia entender o que eu tinha na cabeça. Como é que alguém que conseguiu tudo na vida, vindo do zero, vindo do absolutamente precário, resolve tomar uma decisão dessa de pedir demissão, de querer virar empreendedor aos 40 anos. E até aquele momento eu também não tinha muita certeza daquilo que eu estava fazendo. Eu também não tinha muita clareza quanto às escolhas que eu estava fazendo. Eu só sabia que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida. E isso acontece por uma razão muito clara. Eu disse para vocês que muito jovem eu decidi que eu ia mudar de vida. Eu decidi que eu ia vencer na vida. E vencer na vida para mim significava uma única coisa: dinheiro. Eu mediria o meu sucesso baseado na quantidade de dinheiro que eu tivesse na minha conta bancária. E no momento em que eu tenho mais dinheiro na minha conta bancária, é exatamente o mesmo momento em que eu me sinto mais infeliz. E é por isso que eu pedi demissão. Mas entre o ato de tomar demissão, de pedir demissão, e o que aconteceu ao longo desses 4 anos, eu passei 6 meses muito difíceis. Em dezembro de 2013, no meio de toda essa confusão, eu resolvi sumir de tudo. Eu resolvi pegar um voo. Eu podia pegar esse voo, mas isso é irrelevante, eu não precisava pegar um voo para fazer isso. Mas eu resolvi pegar um voo e resolvi ir para o Nepal. E lá no Nepal, eu descobri aquilo que faltava para mim. O que faltava para mim ao longo de toda essa caminhada de 20 anos em que me tornei um executivo de sucesso, em que me tornei um executivo com um salário de R$1 milhão, era propósito. Propósito é a razão pela qual cada um de nós faz aquilo que faz. Se eu perguntar para você agora por que é que você faz aquilo que você faz, por que é que você sai da cama todos os dias de manhã? O triste dessa pergunta é que a maioria das pessoas responde dizendo que sai da cama todos os dias de manhã, única e exclusivamente para trabalhar trocando tempo por dinheiro, porque precisam de um salário no final do mês. Essa é uma das coisas mais tristes que um ser humano pode fazer com a própria vida. Porque propósito é o que move a humanidade, propósito é o que move as pessoas, propósito é aquilo que coloca brilho nos olhos das pessoas. Outro dia eu conversava com um grupo de vendedoras em Curitiba que vendiam joias. E eu perguntei para elas, por que vocês saem da cama de manhã? E a resposta delas foi a seguinte: nós saímos da cama para vender joias. E tudo que eu queria naquele momento era ter uma campainha daquelas bem grandes que você aperta e faz um barulhão estridente, toca uma sirene, pé, porque a resposta estava errada. Pensem comigo, por que uma mulher compra uma joia, seja ela qual for? Uma mulher compra uma joia para ser mais feliz, mais bonita, mais desejada. Por que um homem compra uma joia? Um homem compra uma joia para fazer a mulher que ele ama mais feliz. Portanto, uma vendedora de joia tem um propósito muito maior naquilo que faz. E eu queria ter propósito naquilo que eu fazia. Propósito é o que está nesse slide, e é por isso que hoje eu faço aquilo que faço. Semana passada eu tive num evento com mais ou menos 500 jovens fazendo uma palestra, parecida com essa que estou fazendo nesse momento com vocês. E no dia seguinte eu recebi essa mensagem da organização do evento. Eu hoje tenho clareza muito grande a respeito de que aquilo que eu nasci para fazer é espalhar mensagens que de alguma maneira ajudem as pessoas. Quando isso acontece, eu sinto que estou caminhando para construir aquilo que eu chamo de legado. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer o que eu chamo de desligar o piloto automático. Vários palestrantes na tarde de hoje falaram sobre o nosso estado acelerado em função do momento que vivemos no mundo, em função da aceleração tecnológica, em função de tudo que nos cerca. E eu queria fazer um convite para vocês. Ouçam por 10 segundos com atenção. O silêncio incomoda. Sabem por quê? Porque a gente raramente ouve o som do silêncio. E a única forma de nós entrarmos em contato com aquilo que de mais relevante nós temos em termos de missão na vida é nos oportunizando nesses momentos de parada para pensar a respeito daquilo que queremos e daquilo que temos de prioridades. Aquilo que nos faz humanos, em última instância, é aquilo que eu chamo de escolhas conscientes. O problema de viver em permanente estado de piloto automático é que nós não fazemos escolhas conscientes. Nós vivemos uma espécie de síndrome de Zeca Pagodinho. Já ouviram falar? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E eu vou vivendo um dia depois do outro sem parar para pensar e para questionar
Qual é o meu papel? Por que é que eu estou aqui? E eu passei 20 anos da minha vida profissional fazendo isso, correndo atrás de dinheiro. Até chegar um dia em que no alto da montanha, no Nepal, no Himalaia, eu me deparei com o seguinte raciocínio. Eu tenho um filho, Luca, de 15 anos, que na época tinha 12. Naquela época, o Luca era enlouquecido para brincar com Lego, aqueles brinquedos de montar que muitos de vocês já ouviram falar. O Luca, hoje ele não brinca mais, ele está com 15 anos, mas até hoje ele tem guardados os Legos dele. Quando você abre a porta do armário do Luca, tem Lego de tudo que é jeito que você possa imaginar lá dentro. O lado triste disso é que para encher aquele armário do Luca de Lego, que é algo que nunca na vida dele ele me pediu para fazer, naquela busca enlouquecida pelo sucesso que para mim era apenas dinheiro, eu joguei fora muito da única coisa que até hoje, em algum momento da vida do Luca, ele já me cobrou. Tempo. E nem que eu ganhe todo o dinheiro do mundo, eu compro esse tempo de volta. É por isso que a gente precisa se permitir parar para pensar, parar para olhar para a própria vida e parar para pensar nas escolhas que nós estamos fazendo. Porque quando nós olhamos para as escolhas que fazemos atrás de propósito nas nossas vidas, a gente caminha a passos largos na direção de fazer o que eu chamo de construir um legado. A gente acha que legado tem a ver com grandeza. Não, não tem a ver com grandeza daquilo que se faz lá fora, com a construção de um teatro, de uma ponte, ou seja lá o que for. Legado é a possibilidade que nós temos todos os dias de fazer a diferença na vida de alguém. Legado é a diferença que nós fazemos a cada instante na vida das pessoas que estão à nossa volta. Ao sair por aquela porta hoje, no final desse evento, se os 15 minutos que passei com vocês deixarem alguma coisa que seja útil, eu sei que estou caminhando na direção da construção do meu legado. E aí, para a gente encerrar, eu quero acrescentar uma coisa a mais naquela equação a respeito do que move a mudança. Nós falamos que o que move a mudança é vontade, estratégia e atitude. Mas, principalmente, aquilo que move a mudança é ter um porquê maior que eu. Quando eu olho apenas para mim, eu limito a minha possibilidade de mudar o que quer que seja, porque a mudança de verdade acontece quando nós olhamos para o outro. E aí, se nós voltarmos naquela história do início, e se eu perguntar para vocês imaginarem uma história que tenha vocês como personagens principais e perguntar se é possível mudar o que quer que seja, eu tenho certeza que vocês vão perceber que é, porque a mudança só depende de encontrar um porquê que seja maior do que nós. Obrigado. Uau, que história extraordinária e que percepção tão incrível sobre o propósito. E agora, então, nessa aula de hoje, finalmente nós queremos falar do seu propósito. Vamos para os finalmente. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como descobrir o propósito? Lá na primeiríssima aula desse curso, quando a gente estava introduzindo o assunto, foi uma aula longa, detalhada, muito importante, por sinal, nós falamos sobre isso, que a maneira de você identificar o seu propósito existencial tem a ver com duas grandes coisas: a sua identidade e tudo que envolve a composição da sua identidade e o potencial que você tem em mãos. E essas duas coisas vão definir claramente, vão apontar claramente, vão te dar todas as dicas do que é e qual é a direção do seu propósito. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é abrir os olhos e ler as circunstâncias. O que seria ler as circunstâncias? Deixa cair a ficha, olha ao redor, as evidências, às vezes elas estão gritando acerca do seu propósito. Muitas vezes as pessoas vão comentar: poxa, você podia fazer isso. Poxa, você tem tanta facilidade naquilo. Poxa, que é tão bom te ouvir falando sobre isso assim, assado. Uau, o que você acha de usar esse dom seu em alguma coisa assim, assado? Então, as pessoas vão falar, toda a realidade vai compor na direção ou ao seu favor em relação
as evidências mostrando, revelando o seu propósito. Então, ler as circunstâncias é prestar atenção nos fatos. E essas duas coisas que você precisa levar em consideração, sua identidade com tudo que a compõe e o potencial, que é tudo que você tem disponível e às mãos, essas duas coisas precisam ser vistas, percebidas e entendidas. E na direção aqui de ler as circunstâncias, a primeira delas é a sua origem. De onde você vem? Quem são os seus pais, a sua família? Qual a sua nacionalidade? Onde que você cresceu? O que você, desde criança, via os seus pais fazendo e desenvolvendo? Então, é muito interessante que, normalmente, filhos de médicos têm a tendência de ser médicos. Filhos de grandes advogados têm a tendência de ser advogados. Filhos de professores têm a tendência, a vocação de ser professores. E assim por diante. Então, a sua origem fala muito a respeito do seu propósito. Porque a sua origem pode mostrar onde que estavam as suas dores. Filho, né, de pais que o abandonaram, órfão, cresceu numa favela, como esse sujeito dessa palestra tão interessante aí, que nós vimos no vídeo. Pessoas que a vida inteira passaram necessidades e tudo isso agora clama para você ser resposta para pessoas que tiveram o mesmo drama, que passam pelo mesmo problema, que sofrem a mesma dor. Então, a sua origem fala e aponta para o seu propósito, porque são coisas que você agora superou, e porque superou, você ganhou consistência, firmeza. Você sabe apontar o mapa do caminho, o mapa da superação, as coisas necessárias para sair daquela vida, daquele estilo de vida, daquele contexto de pobreza, de falta, de necessidade, etc. Ou a sua origem mostra todos os recursos, você ganhou o know-how, você sabe fazer, você aprendeu a ganhar articulação, concatenação, clareza, objetividade, expressão verbal, ganhou tino administrativo, segurança para desenvolver certas habilidades esportivas. Não sei, qual é a sua origem? E quais são as suas dores? Eu coloquei aqui entre aspas, porque podem ser tantas coisas. E na sequência, você foi tomado e está aí dentro do seu coração, dentro das suas emoções, duas coisas. Ou um senso de compaixão, um desejo de ajudar, um desejo de resolver, de ser solução para certos problemas, coisas que você vê às vezes acontecendo ao seu redor e aquilo te leva à consternação, te leva às lágrimas. Então, o que te causa compaixão aponta para o seu propósito. Ou, na outra via, o que te causa senso de justiça, indignação, uma vontade de ver aquela situação ser ultrapassada, virada. E isso em qualquer nível, regional, local, no seu bairro, no seu prédio, na sua organização, na empresa onde você trabalha, no seu país, enfim. Então esse senso de justiça é aquela nobre indignação que moveu e move tanta gente bem intencionada a ser a solução para o problema. Então lá também, na primeira aula desse curso, nós falamos sobre a Madre Teresa de Calcutá, que foi movida por compaixão. Nós falamos sobre Nelson Mandela, que foi movido por um senso de justiça e por conta disso ele se envolveu fundo com política. O pastor batista Martin Luther King, que por conta de questão de justiça, isso leva a ser um ativista em favor dos direitos civis dos negros ou dos afro-americanos. E então, em outras palavras, o que te incomoda no mundo? O que te causa indignação? O que te dá aquele senso de, eu posso fazer isso. Eu posso fazer alguma coisa para remediar isso. Eu posso ter resposta
para a educação daquelas crianças na favela. Eu posso ser a solução para os órfãos da periferia da minha cidade. Eu posso minimizar o sofrimento de pessoas desempregadas, criando banco alimentar e bancos de reciclagem e de recolocação trabalhista. Você pode apoiar as pessoas a se estruturar melhor, a reciclar a sua vida profissional. Enfim, o que te incomoda no mundo? Isso aponta também para o seu propósito. E, finalmente, quais são os seus sonhos? Seus anelos. E sonho é aquela coisa que às vezes acordado você fica pensando, poxa, isso aí seria incrível fazer isso, eu viver assim, eu fazer aquilo outro. E esses sonhos e esses anelos não tem a ver com consumismo, com aquela mentalidade fisiológica, materialista, burra, desculpa a expressão feia, mas tem a ver com esses anelos nobres, de crescimento, de superação, de êxito, de vitória, de sucesso, de ajuda a outros, de estender a mão a outros, de vir com uma solução tecnológica para alguma situação que o mundo precisa, alguma solução na área de educação, na área de treinamento, na área de cursos, enfim. Quais são os seus sonhos? E quais são os seus anelos? E às vezes seu sonho era dar uma vida melhor para sua mãe, para seu pai. Talvez o seu sonho começa por fazer o que nenhum dos seus irmãos fez e nenhuma pessoa da sua família conquistou. Eu não sei. Quais são os seus sonhos? Então, para entrar nessa percepção do propósito e ao ler as circunstâncias, volte-se lá para o fundo do seu coração, da sua alma e analise quais os seus sonhos. Agora, veja bem, tudo que eu mencionei nesse primeiro chart aqui tem a ver com a sua identidade. Tem a ver com sua identidade, sua origem, as suas dores, seu senso de compaixão, de justiça, aquilo que move você internamente, os seus sonhos, seus anelos. Todas essas coisas estão depositadas fundo dentro da sua identidade. Mas na outra vertente, que eu estou chamando de potencial, é aquilo que está ao seu dispor. Aquilo que você tem acesso ou pode ter acesso. Aquilo que você efetivamente já expressa, já manifesta, já domina, já conhece, já faz, ou você pode vir a fazer com algum treinamento. Então veja bem, o que a vida colocou nas suas mãos, isso aqui também aponta na direção do seu propósito. Sei lá, você cresceu como filho de empresários bem-sucedidos que implementaram técnicas muito modernas de aumentar a produtividade na indústria. Então você cresceu entendendo disso. E você sabe fazer isso. Porque ao trabalhar com seus pais, ao se envolver nos negócios da família, você aprendeu a fazer. Isso são coisas que a vida colocou nas suas mãos. Você aprendeu. Sabe, desde criança eu gosto de dar aula. Mas sabe por que eu gosto de dar aula? Porque eu cresci vendo a minha mãe dar aulas. E a minha mãe foi professora a vida inteira e uma excelente professora. E uma professora clara, articulada, inspirativa, engraçada. E ela gostava de fazer isso. E isso foi transferido para nós. Outra coisa, o meu pai sempre foi uma pessoa extremamente articulada, clara, organizada nos seus pensamentos, sempre de fácil expressão vocal e verbal. Então, veja bem, isso a vida colocou nas minhas mãos. E aí eu pergunto, olhando ao seu redor, o que a vida colocou nas suas mãos? Abra os olhos. Isso aponta para o seu propósito. Quais são os seus dons? O que você faz bem? Quais os talentos que você tem? E o que você gosta de fazer? O que te dá prazer em fazer? O que você tem confiança para fazer? O que te dá aquela objetividade? Está tudo
claro, esquematizado, você tem, você lida com aquilo de maneira fácil, você transita naquele meio de maneira segura. Isso aponta para a direção do seu propósito. O que mais? Qual a sua network? Em outras palavras, quais as pessoas que a vida foi colocando no seu caminho? Quais são as pessoas que fazem parte desse patrimônio que são os seus colegas, conhecidos, amigos, pessoas com quem você trabalhou, pessoas com quem você estabeleceu contato por afinidade e assim por diante? Isso também faz parte do potencial para propósito. E finalmente, quais os recursos disponíveis? Você fala 2, 3 línguas, você domina o espanhol, você tem todos os treinamentos na área, por exemplo, da Microsoft, você conhece bastante sobre sistemas de TI, você tem guardado lá 2 milhões de reais ou 500 mil reais e aquilo era um investimento meio que perdido. Você tem uma terrinha lá com algumas cabeças de gado e aquilo pode virar alguma coisa maior. Interessante que eu conheço a história de um sujeito, Conde Zinzendorf, que viveu ali na região entre a Boêmia da República Tcheca, a Morávia da República Tcheca e a Inglaterra, e a Alemanha e a Inglaterra. E esse homem, ele tinha um pedaço de terra e de repente havia lá um grupo de refugiados da Morávia. E ele então tomou uma decisão de começar ali uma comunidade, servir as crianças, servir as famílias, e colocar ferramenta na mão dessas famílias, e ele mudou a vida de milhares de pessoas. O que ele tinha na mão, em mãos? Ele tinha um pedaço de terra e ele tinha alguns recursos financeiros. Mas sabe, a iniciativa foi completamente dele, ao pegar e alinhar todas as condições, tudo que ele conseguia, tudo que ele tinha, tudo que ele sabia, tudo que ele era, tudo que ele podia, e na iniciativa ele finalmente pôs uma grande roda para girar. Assim é a sua vida. Faça o seu propósito e ao fazer, faça o seu próprio, melhor dizendo, seu próprio inventário, lendo essas circunstâncias sobre as quais nós falamos agora há pouco. Então, veja bem, o que é o seu inventário? Se você precisar dar uma pausa aqui na nossa aula, faz isso. Pega cada um desses pontos e anota 2, 3, 4 coisas das quais você se lembra em consideração a cada uma dessas questões que eu coloquei aqui para você. Volta lá atrás, dá uma pausa, pega um papel, uma caneta ou seu computador e escreve o que na sua origem aponta para o propósito. O que na sua identidade, as coisas que você alinhou pela sua identidade que apontam para o propósito. Depois, quais são as coisas que têm a ver com esse grande, vasto, maravilhoso potencial que você tem em mãos. Então, ao fazer isso, você vai estar fazendo um inventário. Esse inventário é o rabisco inicial, é o esboço inicial do que é o seu propósito, lendo as circunstâncias. Faz isso e na sequência você vai chegar em alguma coisa parecida com este gráfico que eu preparei para você. E neste gráfico você vai perceber o seguinte: há 4 coisas que orbitam ao redor do seu propósito. E aí está então a importância de você levar em conta o seu propósito para não deixar que nenhuma dessas 4 áreas tão fundamentais saia fora da sua razão existencial, do seu porquê. Propósito tem a ver com o seu porquê que você faz as coisas. Por que você vive? Por que você trabalha? Então, por exemplo, começando aqui pela profissão, não aceite se envolver com uma profissão que não tem a ver com o seu propósito existencial.
não aceita uma proposta que te faz sair do propósito. Então, a principal questão aqui é: não seja movido por oportunidade. Seja movido por propósito. E aí você pode dizer: poxa, mas eu tenho que pagar minhas contas e o único emprego, a única opção, a única possibilidade que eu tive na vida foi me envolver com essa atividade profissional que não tem nada a ver com o que eu gosto, nada a ver com o meu sonho, nada a ver com aquilo que me faz feliz e me realiza. Então entenda que a profissão onde você está hoje é algo provisório. Comece a planejar uma reciclagem profissional para você entrar em algo que tem a ver com o seu propósito, algo que está relacionado com o seu propósito. Planeje com antecedência abrir novos caminhos, fazer novos cursos, ganhar novas habilitações para que você se aproxime do seu propósito, até que aquilo que você faz profissionalmente esteja completamente conectado com o propósito. A segunda coisa tem a ver com as suas necessidades pessoais. O seu propósito precisa estar dentro desse contexto que provê soluções para as suas necessidades pessoais. E aqui eu me refiro principalmente à sua capacidade de pagar suas contas, de fazer uma pequena reserva, de fazer um pequeno investimento, de sonhar com isso no longo prazo, no médio, longo prazo. Então, o propósito não tem a ver com algo que anula as suas necessidades pessoais, que vai te fazer passar necessidade, passar fome, expor sua família à extrema necessidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que no centro do seu propósito há abundância para as suas necessidades pessoais. As suas necessidades pessoais serão todas supridas quando você estiver em harmonia com o propósito. Mas há uma terceira coisa fundamental, que é a sua família. Não adianta, gente. As pessoas mais preciosas, mais importantes e que potencialmente trazem maior alegria ou maior dor, sofrimento, frustração e tristeza são as pessoas mais próximas da nossa família. São seus filhos, é o seu casamento. Então, não adianta. A questão da família é algo fundamental que deve estar ligado com o propósito. Como é que eu posso exercer uma função profissional? Como é que eu posso atender as minhas necessidades pessoais? Como é que eu posso suprir, estar presente, servir bem a minha família, sem violar aquilo que são os meus sonhos, os meus anelos mais íntimos? Sabe, quando você descobre seu propósito, você pode harmonizar essas coisas tudo. E o seu propósito finalmente está em linha com a necessidade do mundo, com o clamor do mundo. E o clamor do mundo pode ser, por exemplo, a oportunidade de provocar uma revolução em tecnologias educacionais. É um clamor do mundo. Os órfãos de uma favela, que você pode mudar a vida e o destino e o futuro deles com educação, com aulas de música, como um colega, um conhecido meu aqui da Grande São Paulo, criou uma orquestra filarmônica com crianças carentes. Enfim, o que você pode vir a resolver em relação às necessidades do mundo? E quando eu falo do mundo, não quer dizer o planeta Terra inteiro, talvez é a sua vizinhança. São as famílias da sua rua, as pessoas idosas da sua cidade, do seu bairro. Enfim, não sei. E aqui no centro de tudo isso está o seu propósito. E aí, talvez, se for necessário, você pode fazer isso novamente. Você pode fazer uma outra pausa. Eu gostaria que agora você escrevesse para si mesmo qual é o seu propósito. Agora, com todas essas evidências, com todas essas leituras, você pode escrever qual que é o seu propósito. E esse seu propósito tem a ver com o que é. Porque a grande pergunta, que é sinônimo de propósito, tem a ver com porquê. Por que eu faço o que faço? Por que eu trabalho?
Por que eu estou no mundo? Por que eu fui colocado no contexto dessa família? Tem a ver com a obviedade da necessidade de você investir segurança, provisão, suprimento, amor, guardar, treinar, investir no potencial, no futuro, na inteligência dos seus filhos, da sua família. Enfim, então, propósito tem a ver com porquê. Mas ao implementar o propósito, você vai poder escrever o que é, finalmente. Claramente isso ficou nítido para mim há muitos anos atrás. Eu nasci para investir em gente. Ponto. Esse é o leque mais amplo da minha vida. Eu nasci para isso. Está claro, cristalino. Sempre esteve. E eu sempre fiz isso. Durante décadas envolvido com pessoas, com casais, com jovens, com famílias, com líderes, com equipes. Nós abrimos escolas na África, nós abrimos escolas de treinamento em muitos países. Nós fomos pioneiros em várias nações, nações perigosas, difíceis, complexas. Alinhei condições, transferi ferramentas, abri caminhos, estimulei e implementei visão, percepção, facilitei processos. Então, para mim está claro. Agora eu quero jogar a batata quente no seu colo. Qual é o seu propósito? O que é o seu propósito? E aí, a pergunta do como será tem a ver com essa próxima fase em que a gente vai falar sobre a implementação do seu propósito. E aqui eu escrevi 3 modelos, e eu vou chamar os slides. Nós vamos ler os 3 modelos só para você usar como referência. Não se prenda a eles, por favor. Isso aqui é só uma referência. Então, modelo 1, por exemplo, você pode escrever alguma coisa semelhante, parecida, trocando aí uma dúzia de palavras. Eu existo para investir em pessoas, ajudando-as a encontrar seus dons e despertando neles o senso de propósito existencial. Farei isso inspirando e ensinando princípios práticos. Prosperarei, quer dizer, vou pagar minhas contas, vou suprir as minhas necessidades, eu vou prover para minha família. Prosperarei vivendo o meu propósito e deixarei o legado de milhares de vidas a viver a plenitude das suas existências. Isso tem muito a ver comigo. Isso aí eu estou traduzindo a minha vida. Isso aí que eu coloquei na tela tem a ver com o meu propósito particular, pessoal, individual. Mas você pode alterar isso se tem a ver com você algumas dessas coisas. Mas vamos para o próximo modelo aí. De novo, não se prenda a eles. Eu nasci para amparar órfãos, dando-lhes acolhida, educação e senso de propósito existencial. Através do empreendedorismo na minha profissão, criarei caminhos criativos para prosperar e realizar a minha missão de vida, mudando a vida de milhares de crianças. Olha que coisa extraordinária. Eu conheço um missionário carioca, jovem, preciosíssimo. O nome dele é Flávio, ele mora hoje na cidade da Beira, em Moçambique, que já foi o país mais pobre do mundo durante muito tempo. Esse cara deixou o Brasil, enfrentou perigos, enfrentou muita dificuldade, barreiras, problemas, pressões emocionais e foi para a cidade da Beira e ali começou a investir em jovens, a treinar líderes. E ele abriu 2 escolas de crianças, uma numa cidadezinha, num vilarejo chamado Mafambice e num outro vilarejo próximo à cidade da Beira, em Moçambique, chamado Dondo. E esse jovem está lá e viveu para isso e vive para isso. E recentemente ele compartilhou comigo, nós somos amigos, e ele disse, finalmente Moçambique me aceitou como cidadão. Ele ganhou a cidadania moçambicana. O que esse cara foi fazer no país mais pobre do mundo? E não é na capital Maputo, né? Quem quer vida nababesca, fica em Maputo, que lá tem todas as facilidades. Mas o cara foi lá para Beira, que é uma das cidades mais miseráveis do país de Moçambique. Por que ele foi fazer isso? Porque aquilo enche o seu coração. E ele, de fato, está reescrevendo a história de milhares de famílias,
de milhares e milhares de jovens, dando oportunidade, abrindo caminhos para milhares de crianças. E é uma pessoa que me inspira. Então você pode usar esse segundo modelo aí, se isso te fala alguma coisa. Mas vamos ao terceiro modelo. Terceiro modelo, eu tenho como propósito existencial revolucionar métodos pedagógicos, adaptando-os e utilizando a tecnologia da realidade aumentada em todas as disciplinas. Você quer aplicar a tecnologia à pedagogia. Prosperarei com o meu método e aplicarei gratuitamente na periferia das cidades e em favelas. Criarei um modelo, um movimento virtuoso na educação e este será o meu legado. Pode ser isso também. Não sei. Então agora, transferindo para você, dá uma parada, reflete um pouco, refina aquele rascunho, aquelas ideias iniciais que você escreveu. Se for preciso, durma. Deixa passar um dia, 2 dias, uma semana, volta ao assunto, reescreve, pensa de novo, reflita. Não escreva na base apenas de emoções, mas na base também de pensamentos claros. E finalmente registre o que é o seu propósito. O que é o seu propósito? Vou ser um empresário de sucesso e abrirei caminhos para jovens empreendedores. Treinarei equipes e compartilharei ferramentas de liderança. Pode ser. Onde é? Entendo que o propósito de Deus para a minha vida é eu me mudar para a Europa. Está aí a razão de eu ter a cidadania italiana, a cidadania espanhola, cidadania portuguesa, e é a partir de lá que eu vou implementar isso, ou é no interior do Rio de Janeiro, ou é na região nordeste do Brasil, enfim, com quem? Vou treinar equipes, vou procurar pessoas que se interessem pelo meu projeto, vou em busca de investidores, com quem? Como? A partir do ano de 2022, quando eu terminar a minha habilitação, eu vou alinhar todas as condições, me treinando, fazendo cursos, chamando para perto outras pessoas com quem eu tenho afinidade, que se identifiquem com o mesmo projeto que eu. E em quais etapas? Primeiro eu vou fazer isso, depois vou me qualificar, depois eu vou implementar planos, depois eu vou estabelecer etapas e finalmente, a partir do ano tal, nós vamos finalmente pôr em prática o meu propósito existencial. Eu quero então te desafiar, eu quero te inspirar a olhar ao seu redor, o que a vida colocou ao seu redor. E olha, interessante, há 2 mãos. Uma é uma gostosa e suave pressão interior, que é os seus sonhos, os seus anelos, aquelas emoções gostosas que te fazem sonhar acordado. A outra é uma mão exterior, que colocou ao seu redor um leque de opções, possibilidades, oportunidades, portas abertas, dons, talentos, recursos, qualificações. Leia as circunstâncias e vamos juntos implementar o seu propósito. Esse bloco que começa hoje com essa primeira aula é a oportunidade de você ir fundo nessa questão, ok? Já deixamos para trás a caixa de Pandora, já deixamos para trás os danos e os prejuízos, já deixamos para trás princípios gerais, agora vamos fazer a coisa acontecer. E eu quero que você vá junto comigo. Vamos sonhar, vamos viver, vamos planejar. E olha, o mundo te espera. Um grande abraço.